A União Europeia aprovou uma lei que vai afetar sim o uso da internet que nós fazemos aqui no Brasil. Todo mundo que é produtor de conteúdo de alguma forma, seja com blog, canal no YouTube ou mesmo nas redes sociais, vai ser afetado de um jeito ou de outro. Trata-se do artigo 13, mas também do artigo 11 de uma nova lei de regulamentação de direitos autorais que já passou na União Europeia e agora precisa ser sancionada em cada um dos países membros. E é bom que nós, produtores de conteúdo, estejamos bem atentos, porque isso vai afetar sim a nossa vida e o nosso trabalho. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. A internet como nós conhecemos hoje pode sim estar em risco por causa dessa nova lei de proteção de direitos autorais que passou na União Europeia. E se produzirmos conteúdo, seremos mais afetados ainda, seja nos nossos blogs, canal no YouTube e redes sociais, porque isso atinge diretamente a maneira como nós geramos o conteúdo e usamos outros conteúdos de outras pessoas, outras propriedades intelectuais nos nossos conteúdos, nos nossos artigos do blog, na maneira como nós publicamos nas redes sociais e especialmente como produzimos conteúdo para o YouTube. E antes que você venha dizer que isso é lá na Europa, que isso não afeta a gente em nada, eu tenho dois pontos importantes para que você pense um pouco. Portugal faz parte da União Europeia, boa parte do nosso público que consome conteúdo em português está sim lá na União Europeia, só levando em consideração Portugal, fora os brasileiros e outros falantes de português que estão Europa afora. E o segundo argumento, que para mim é um dos mais graves, os nossos legisladores aqui no Brasil, sim, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e senadores, são ótimos em copiar péssimas ideias que acontecem lá fora, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Nós já tivemos um caso semelhante agora, recentemente, para quem tem blog, site na internet, que é a questão de privacidade. E nós somos obrigados agora a informar para os visitantes dos nossos blogs e sites a maneira como nós armazenamos informações e dados como os cookies. E isso veio copiado da União Europeia. Resumidamente, o artigo 11 e o artigo 13 dessa lei da União Europeia trata-se da seguinte forma. O artigo 11 ele é bem direto. Todo link para sites de notícias, para empresas de notícias, empresas que produzem notícias, todo link tem que ser pago. Ou seja, se você escrever um artigo dentro do seu blog e linkar para algum site de notícias, esse link você vai ter que pagar para o dono do artigo, do conteúdo original, simplesmente porque você fez uma referência de link, apontou um link para aquele site de notícias. É totalmente esdrúxulo, sem o menor sentido e vai totalmente contra a intuição, o que é natural na internet, que é justamente indicar links para que as pessoas continuem navegando de um link para o outro. A internet é feita de links, essa é a estrutura básica. A internet é hipertexto. Hipertexto é link. Quer ver um exemplo bem básico? Eu estou indicando aqui na descrição desse vídeo um link para uma notícia sobre o artigo 11 e o artigo 13. E o simples fato de eu fazer essa indicação de link faria com que o YouTube fosse obrigado a pagar para o site de notícias que eu fiz uma referência. O absurdo é tão grande que eles estão tratando o link como direito autoral, como propriedade intelectual daquele site de notícias. E o mais curioso é que isso fica restrito justamente à imprensa tradicional. Eu nem vou entrar aqui no mérito sobre a pressão que as mídias, os meios de comunicação tradicional fizeram para que essa nova lei passasse, porque restringe muito a maneira como nós vamos usar e criar conteúdo na internet. Como eles são criadores e detentores da maioria dos direitos autorais, eles não são afetados em nada. Agora vamos para o artigo 13, porque ele é muito mais grave e afeta a maneira como nós criamos conteúdo, até os nossos memes. Isso significa que a partir de agora, segundo o artigo 13, nós não podemos fazer nenhuma referência a nada que tenha propriedade intelectual de terceiros, mesmo que sejam alguns segundos de inserção nos seus vídeos, alguma referência que você faça de uma imagem, indicação de algum tipo de conteúdo, copiar uma frase, um texto, uma referência a uma música, tudo, a maneira como nós
produzimos conteúdo na internet é totalmente afetada. E isso faria com que os lugares que replicassem, digamos, eu crio um vídeo aqui no YouTube, vamos para os exemplos que fica muito mais fácil. Digamos que eu crio um vídeo aqui no YouTube e coloque algum meme, algum trecho de vídeo simplesmente para ilustrar o conteúdo, só para ilustrar o conteúdo que eu estou tratando e para fazer alguma graça, para tornar o meu vídeo mais dinâmico, e aí o meu vídeo pode ser bloqueado por direitos autorais ou o YouTube pode ser processado pelo autor original desse vídeo. Há uma campanha muito grande na internet hoje, especialmente na União Europeia, contra o artigo 11 e o artigo 13 dessa lei, porque eles extrapolam e muito a maneira como nós vamos poder ou não gerar conteúdo para os nossos blogs, para o nosso canal no YouTube e até nas redes sociais. Porque nas redes sociais também nós citamos links, usamos imagens, adicionamos vídeos, compartilhamos coisas e as redes sociais, os detentores que são donos das redes sociais, o Mark Zuckerberg do Facebook, por exemplo, poderia ser processado simplesmente porque alguém dentro da plataforma indicou algum conteúdo que tem direito autoral reservado. E não é simplesmente pagar indenização. Em muitos casos que estão previstos nessa lei, é simplesmente tirar do ar aquele conteúdo. Isso inviabiliza o funcionamento de muitas redes sociais e plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e tudo que a gente gosta de usar, porque eles não teriam controle daquilo que as pessoas, os usuários, os membros desses serviços estariam publicando. O próprio YouTube já informou até que, se essa lei for aprovada e sancionada nos países, estes países vão ter o YouTube cortado. A plataforma não vai mais prestar serviço nestes países. E eu volto àquele meu segundo argumento sobre por que nós devemos ficar preocupados aqui no Brasil. Os nossos legisladores são muito bons em copiar ideias e ainda distorcê-las, tornando piores. É bom que a gente fique bem de olho, porque eu não duvido nada que nos próximos meses apareça algum projeto de lei tentando sancionar esse tipo de coisa no Brasil. Acho importante salientar que a internet não é uma terra sem lei. Direitos autorais são muito bem preservados nas redes sociais e na internet em geral, no YouTube principalmente, que tem até um sistema automático para rastrear conteúdo que tem direitos autorais reservados e remete ao proprietário tudo que foi gerado de ganhos com o vídeo de terceiros. Assim, aquelas pessoas que são proprietários de algum direito autoral nunca são feridos ou raramente são feridos em seus direitos. Se você tentar copiar algum conteúdo dentro do seu blog, duplicar, plagiar algo, sim, você pode ser processado e até perder aquele conteúdo, se não perder todo o seu blog, pagar indenização, ressarcir aquele proprietário de direitos autorais. Existem leis que já protegem aqueles criadores e autores de alguma coisa e evitam abusos. A União Europeia parece que esqueceu disso e esse risco sim pode acontecer no Brasil, principalmente se a grande mídia, a mídia tradicional, der apoio para os legisladores para que eles passem coisas semelhantes. Isso limitaria muito a maneira como nós usamos a internet e é um risco grande que já está acontecendo numa nação, numa região com nações muito desenvolvidas. Imagina como é que seria aqui no Brasil, que passa despercebido para muita gente o trabalho dos nossos legisladores, deputados e senadores. Por fim, é bom a gente ter em mente que não são só os grandes players da internet que vão ser afetados, não é só a Google, o Facebook e grandes plataformas que seriam afetadas. Nós, produtores de conteúdo, seríamos afetados porque perderíamos serviços e alcance desses serviços, porque se essa lei nunca chegar no Brasil, ficar só restrita à Europa, muitos dos acessos que nós recebemos de lá podem ser restritos, se o YouTube ficar restrito em alguns países, se o Facebook ficar restrito ou até mesmo o acesso ao seu blog. Mas serviços básicos de pesquisas desapareceriam por completo. E para quem trabalha com internet, ter o alcance limitado, isso também limita o quanto nós podemos ganhar de dinheiro nos métodos de monetização mais variados que existem, principalmente para YouTube, que depende muito de taxa de visualização, de tempo de retenção do nosso público, da maneira como as pessoas assistem os anúncios que nós exibimos. E se você tentar criar algum conteúdo para atingir estas pessoas de outros países,
seja legendando, dublando, traduzindo o seu conteúdo, você seria diretamente afetado. O mesmo vale se você tenta fazer para o seu blog ter um blog bilíngue, um blog que tem um sistema de tradução automático, que tenta atingir públicos de outros países, gerando conteúdo relevante e monetizando com sistemas destes países. Nós não queremos uma internet limitada, nós queremos uma internet cada vez mais abrangente e acessível, livre, regulada de uma maneira mais pública, civil, sem tanta intervenção do Estado e com leis mais flexíveis que protegem os usuários e o acesso à informação, e não que restringe mais o acesso à informação, como que está acontecendo na União Europeia. É muito ruim porque tudo isso pode ser resumido em restringir o acesso à informação, limitar como a informação pode ou não ser propagada, garantindo apenas a alguns poucos detentores daquela informação ou daquele conhecimento a maneira como isso vai atingir outras pessoas. Se você entende um pouco de lei, vou deixar o link aqui embaixo também para essa nova lei da União Europeia. Se você se interessar e ler e compreender um pouco mais, é bem complexo, tem um juridiquês bem difícil de ser traduzido. Tá em português, eu vou deixar o link direto em português e, como eu falei, link para outras referências. Também tem um monte de links aqui de conteúdos. Vou sugerir para você, criador de conteúdo, outros vídeos aqui do lado. Se você ainda não conhece, o meu trabalho é ajudar produtores de conteúdo tanto para blogs, redes sociais e YouTube a se desenvolverem de forma mais profissional. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para todas as notificações e deixa o seu like, compartilha esse vídeo para chegar até mais pessoas. Eu espero você nos próximos vídeos lá no ferramentasblog.com. Até a próxima!